presidente, irmãs e irmãos, graça e paz. O texto que eu elaborei, a síntese do texto que eu elaborei para compartilhar com os irmãos, ele tem alguns referenciais bibliográficos, né? Da nossa bibliografia comum, acessível a qualquer um dos irmãos e irmãs membros de nossas igrejas locais. Não é um tratado teológico, mas é uma resenha, né, daquilo que se constitui a nossa formação docente cristã na Igreja Metodista. E eu refiro rapidamente essa bibliografia, que é conhecida. Primeiro, claro, é a Carta do Colégio Episcopal sobre o tema, Dons e Ministérios. Segundo, é o texto que foi produzido pelo bispo Adriel para este concílio, Vá às Águas Profundas, né? Terceiro documento vem da Quinta Região, que é um manual elaborado pela Quinta Região. O que uma pessoa metodista sabe e faz, que é um manual para confirmação de profissão de fé e assunção de votos. O quarto documento é o Plano Nacional Missionário, 2012-2016, e o penúltimo referencial é um texto da FATEL, o livro da FATEL, organizado pelo professor Helmut Renders, que tratou sobre vocação pastoral em debate, e eu destaco um artigo que trata dos desafios vocacionais para uma igreja ministerial. E, por fim, um referencial exegético de William Barclay, que trata das palavras-chave da fé cristã. Então, com essa bibliografia, eu passo rapidamente a esta síntese. Em primeiro lugar, dons e ministérios, em nossa eclesiologia metodista, ela tem o seu fundamento no sacerdócio universal de todos os cristãos e cristãs. Ou seja, esse é o nosso pé na reforma. E à luz deste pé na reforma que nós fundamentamos, né, dons e ministérios, onde todos os cristãos e cristãs vivem o Evangelho na perspectiva de uma vocação voltada ao serviço da missão do Evangelho de nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. Assim, toda a nossa formação docente, seja através da prática de culto, dos sermões, dos estudos bíblicos, das lições de escola dominical, do material trabalhado em discipulado, do material de confessionalidade nas instituições, enfim, tudo aquilo que é produzido como material docente nas mais diferentes instâncias e órgãos da igreja, eles precisam e devem estar sempre direcionados para o fato de que os e as metodistas são chamados e chamadas por Deus e são preparados e preparadas pela igreja, sob a unção do Espírito Santo, para cumprirem a sua missão de testemunho, de serviço e de evangelização do mundo. Faço uma breve referência ao tema dom, que eu passo a tratar aqui de carisma. A palavra carisma é basicamente um dom, uma dádiva. E ela tem sido utilizada especialmente no Novo Testamento pelo apóstolo Paulo. Há uma outra referência de Pedro, mas Paulo, por excelência, usa esta expressão carisma, e ele a faz no contexto da sua missão pastoral entre os gentios, entre os romanos, entre os corintianos, entre os palmeirenses e entre os colorados, né? Flamenguistas também, né? Mas é
nesse encontro, né, com a missão entre os gentios, que ele usa essa expressão carisma. Ele fala do seu ministério em Roma, Romanos 1:11, onde o apóstolo pretende, ao ir a Roma, transmitir algum carisma, ou seja, alguma dádiva que é da graça, não é dele, mas é da graça de Deus. Aos irmãos e irmãs de Corinto, ele exorta para que eles e elas procurem os melhores carismas. Isso está em 1 Coríntios 12:31. Então, carisma se constitui na graça da vida cristã. Também carisma é graça e perdão. É o contraste entre pecado que gera morte e a graça que gera a vida. O salário do pecado é a morte, mas o carisma de Deus é a vida eterna em Cristo Jesus. Romanos 6:23. Portanto, quando nós agora pegamos do aspecto do indivíduo, carisma, e trazemos para o contexto da igreja, carisma e igreja, nós reconhecemos que os dons são concedidos por Deus ao corpo de Cristo. São dons concedidos à igreja para o cumprimento da sua missão. Ou seja, a igreja é que é a portadora dos dons e dos carismas, ou dos dons. E é carisma concedido para que cada discípulo e discípula no ambiente do corpo e na diversidade de sua composição trabalhem na sua unidade de visão missionária. Portanto, a concessão dos dons está indissociavelmente ligada ao exercício de ministérios de serviço para a edificação do próprio corpo e para a evangelização do mundo. Se nós formos ao livro de Romanos 12, 6-8, estabelece uma lista de ministérios. 1 Coríntios 12, 8-10, tem outra lista de ministérios. E ainda 1 Coríntios 12, 28-38, indica que esses dons, esses carismas, são muito diversos. É como afirma ou reafirma a carta pastoral sobre dons e ministérios, quando ela diz que os ministérios, eles respondem aos imperativos do reino de Deus. E eles respondem às necessidades do corpo de Cristo, mas também eles respondem a toda a comunidade humana. Por isso, contrário ao senso comum, a diversidade de dons, com a consequente diversidade de ministérios, ela não concorrem à ruptura, mas à unidade do corpo. Por fim, como tratar carisma no aspecto institucional, considerando esse referencial bíblico teológico? Qualquer organização humana, nós sabemos, ela lida com o poder institucional. E isso não é diferente da igreja. Até o ano de 1987, nós, como Igreja Metodista, nos organizávamos em termos de cargos e funções institucionais. Era assim como nós nos organizávamos. No Concílio Geral de 1987, aprovou-se o Programa de Dons e Ministérios como uma forma de organização das comunidades locais metodistas. O que buscou-se nessa decisão era retomar esse caminho bíblico e teológico do sacerdócio de todas as pessoas e desafiando-as a servir a Deus com seus dons através dos ministérios definidos pela igreja. E assim também nós definimos que, institucionalmente, os ministérios essenciais da igreja metodista e que vigem até hoje, eles se expressam através de sua ação missionária, ação docente, ação social, ação administrativa
em ministério com crianças. Nós definimos que isso é essencial. Nesta última década, temos tido uma atenção maior voltada para o discipulado. E, por vezes, suscita-se uma dúvida no sentido de que uma igreja organizada em 12 ministérios poderia ser incongruente com uma igreja de discipulado. Isto implica, essa incongruência, ela só se resolve quando nós temos o reconhecimento de que o discipulado, já foi dito aqui, ele trata da inserção de cada discípulo e discípula de Jesus na vida comunitária, formando o caráter cristão e da cristã e o desenvolvimento de seus dons, visando o fortalecimento da ação ministerial de toda a igreja. Então, os 12 ministérios são voltados para a ação ministerial da igreja e não dos indivíduos. Para concluir, tratam-se, portanto, de ações que permitam a caminhada de cada cristão e cristã no caminho da santidade bíblica, de forma complementar, e na visão do metodismo como um movimento de santidade pessoal e social. Obrigado. Obrigado, bispo.